Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmã, irmão da Arquidiocese, bem-vindo a esse momento de encontro com a Palavra de Deus, especialmente agora nesse tempo tão importante em que a Palavra toma um lugar de relevância tão decisiva para a qualidade da nossa preparação para a Páscoa, o tempo da Quaresma. Neste primeiro domingo da Quaresma, tomamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse texto, que não poucos domingos atrás nós tivemos no início do tempo comum, agora retomamos no espírito quaresmal com o enfoque na experiência de Jesus antes de iniciar o ministério na pregação, passar pela privação no deserto, 40 dias. O evangelista Marcos, distinto de Lucas e Mateus, não descreve as atividades de Jesus ou os enfrentamentos naturais por etapa, como Mateus e Lucas o fazem. Os detalhes de cada uma das tentações. Para o evangelista Marcos, o deserto é por excelência já o lugar das tentações. Não detalha porque ali é um processo de discernimento que passa por todas as dimensões e esferas da vida. Importante notar que esta cena acontece imediatamente após o batismo do Senhor. No capítulo 1 de Marcos, versículos 10 e 11, se você tomar a sua Bíblia, diz assim: Jesus foi batizado por João, saiu da água, o céu se rasgou, o Espírito desceu sobre ele, do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E o versículo 12, em algumas Bíblias, a tradução traz uma palavra mais firme. Imediatamente o Espírito impeliu, levou Jesus para o deserto. Aqui no lecionário diz, o Espírito levou Jesus para o deserto. Esta expressão de uma das Bíblias de estudo, imediatamente o Espírito impeliu Jesus para o deserto, pode dar-nos a compreensão do quanto é importante esta cena do batismo, porque ela põe exatamente para nós a centralidade da obra de Jesus. O Espírito leva Jesus, o mesmo que repousou sobre ele e que prepara para a grande declaração do Pai Eterno, dizendo: este é meu Filho amado, aquele mesmo Espírito. E sob esse mesmo Espírito, Jesus é conduzido ao deserto. Também a expressão, depois do batismo, o Espírito levou Jesus, tem um caráter de docilidade e de maternidade muito bonito. Na imagem que me vem à mente, recorda as celebrações do batismo, quando a mãe toma a criança para levá-la ao batismo. Quando a madrinha leva a criança ao batismo e, ao ser batizada, molha na água, ela agita e a madrinha entrega para a mãe e ela recobra a serenidade. Levar parece um gesto de grande delicadeza. É verdadeiramente essa obra que Jesus veio realizar. Jesus é levado ao deserto para enfrentar
o poder e as potências de Satanás. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Redimir-nos das forças do mal. Dizer ao mal que basta. Chegou o tempo em que o mal conhece agora limite. E é isto que Jesus veio realizar. É esta obra com a qual ele vai se ocupar durante toda a sua vida e tem o ápice, sua entrega na cruz e a sua ressurreição. Deserto e 40 dias. Nesses tempos terríveis, já um ano de pandemia, nós aprendemos o que é quarentena, o que são esses 40 dias. Deserto é lugar, 40 dias é tempo, tempo e lugar. Lugar da provação e tempo da provação. Às vezes, para enfrentar as provações, independente de onde você está, as provações vêm mesmo. E também, às vezes, para viver as provações, independente do tempo que você está. Se é janeiro, se é primavera, verão, se é outono ou inverno, as provações vêm de qualquer modo. Deserto e provação dos 40 dias pode ser deserto das realidades existenciais, espirituais, do segredo mais profundo das realidades mais misteriosas do ser humano. Deserto e tempo de provação também da criação que geme como em trabalho de parto. E que na primeira leitura, Noé é convidado a recobrar aquela aliança perdida por causa do pecado. Deus propõe restaurar toda a relação reconciliada com Ele. Na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos o apóstolo dizer: deixai-vos reconciliar com Deus. Quaresma e deserto significa tempo de reconciliação, mas é também um lugar de grandes sacudidas, porque é lugar da experiência de ser tentado. Lugar onde você passa por privação e provação é necessariamente ocasião de tentação. Em Marcos, a prova da tentação foi um combate travado durante a sua estada no deserto. Jesus, após ser batizado, após receber uma unção batismal, é levado ao deserto. Na cruz, ele experimenta o grande deserto e o mais pavoroso é sepultado. Aqui, ele irrompe das provações do deserto e da força de Satanás, irrompe e inicia, no versículo 14, a obra. João Batista é preso e ele vai para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Lá, antes de sair do deserto, ele experimentou viver entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu proponho a você uma meditação nesta semana, ler o capítulo 34 do profeta Isaías, versículos 11 e 15, e compara Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9. Veja essas duas realidades de deserto. No capítulo 34 é o lugar da grande desolação. No capítulo 11, o deserto é o ambiente da grande reconciliação, também da criação. Os anjos que servem Jesus são sinais da assistência divina. Servem os que servem a Deus. Servem-nos para sustentar no serviço a Deus. Não é qualquer serviço, irmã, irmão. Depois que João Batista é preso, Jesus, parente tão querido de João Batista, lá no deserto enfrenta Satanás, lá na realidade
da evangelização, ele enfrenta as potências das autoridades religiosas políticas, que já prenderam a João e seguramente vão fazer isso aqui com ele. Jesus vai para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. Esse tempo que se completou, esse tempo nós estamos nele. É hoje, é agora. O reino de Deus está próximo. Existem dois movimentos da parte de Deus. O tempo que se completou, o reino de Deus, lugar, chegou. Lembra que a gente falou de tempo e lugar lá atrás? Agora de novo. Agora o tempo é de Deus e o lugar é de Deus. Eu acho isso tão fortemente marcante para a qualidade da nossa vida espiritual na Quaresma. Tempo de Deus, lugar de Deus. Agora nós podemos participar dessa realidade fixada por Deus e desse tempo fixado por Deus. Depende de um movimento dificílimo para quem não experimenta a graça da fé. A pregação de Jesus, ele vai para a Galileia pregando o Evangelho. A pregação de Jesus move-nos em dois modos concretos de abertura e de acolhida ao reino: converter e crer. Só a ação do homem em direção ao reino de Deus vira uma confusão de fantasias religiosas. Tem agora um movimento de Deus em direção ao homem e à mulher, que ajuda o homem e a mulher em direção ao reino. A escuta da pregação devolve-nos a possibilidade de abrir-nos à realidade do reino. E aqui é, para nós, uma situação importantíssima a ser considerada. A Quaresma é o tempo dessa escuta da novidade do reino que chega. Bento XVI, numa pregação do dia 1º de março de 2006, diz assim: o caminho quaresmal aproximando-nos de Deus, permite-nos ver com os olhos de Deus. O caminho quaresmal, aproximando-nos de Deus, permite-nos ver com os olhos de Deus e, por isso, nos faz descobrir os irmãos e as suas necessidades. A Quaresma, como escuta da verdade, é um momento favorável para se converter ao amor, porque a verdade profunda, a verdade de Deus, é ao mesmo tempo amor. Portanto, Quaresma é tempo de contemplação do mistério da cruz. Valorize a cruz na sua casa, providencie uma cruz para você. Ponha a cruz no lugar central do ritmo da sua vida, das suas atividades e contemple a cruz. E, olhando para a cruz, que declara a você o amor invencível, o amor insuperável, o amor que derrete as potências do inferno, as potências do pecado, as potências da morte, as potências do mal. Aqui na cruz, o amor, sangue derramado que derrete as potências do pecado meu e seu, garante-nos uma compreensão nova, metanoia, o crer, compreender novo para um crer novo. O tempo se completou. Que esta Quaresma você seja movido por esta ação, a pregação de Jesus. Não desperdice a pregação. Ocupe-se em escutar pregação. Envolva-se com a pregação do Evangelho nessa quarentena. Não só por causa da pandemia, agora por uma causa maior. Uma causa que vai ajudar você a converter e crer. Boa Quaresma, bom domingo, boa semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.